Cara, eu quero começar daquele jeito, né? Quero começar daquele jeito. Fala, galera! Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu ontem tive o dia mais triste, talvez, um dos dias mais tristes da minha vida. E não sai da minha cabeça a imagem da minha avó deitada no caixão. Não sai da minha cabeça, desculpa, tá, gente? É que tá muito difícil pra mim, E eu mesmo assim vou trazer as notícias, vamos lá. O Flamengo publicou uma atualização do estado aí do Matias Vinha, né? Após o choque de cabeça no jogo desse domingo. O Clube de Regatas do Flamengo, abre aspas, né, informa que o atleta Vinha se reapresentou melhor e segue em observação pelo departamento médico rubro-negro. O lateral retomará as atividades de forma gradual no decorrer dos próximos dias, tá? Então, nem precisava do GE, mas já que o GE trouxe, a gente dá o crédito, né? Que apesar da melhora, o Matias Vinha está fora do jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. O lateral seguirá em observação e, caso se recupere de forma integral, voltará a ficar à disposição para o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. Bem, o local da partida entre Palestino e Flamengo pode mudar. E eu já estou com passagem comprada, o nosso repórter Gabriel Orfo, a gente vai para lá, para o Chile, pode ser que tenha que pegar 5 horas de estrada, ou um avião. Conmebol notificou o Palestino na última semana com a não autorização do uso do estádio El Teniente em Santiago para o confronto com o Milionários no dia 25 de abril. O motivo se dá pelo gramado não estar em condições ideais para a realização da partida. O Palestino, assim, escolheu o estádio Francisco Sánchez Rumoroso, na região de Coquimbo. Eles vão mandar, então, o duelo da terceira rodada da Libertadores lá em Coquimbo. Tá? O clube chileno tentou colocar o jogo para um estádio mais próximo de Santiago, mas as opções não estavam disponíveis ou não cumpriram aí as normas exigidas pela Conmebol. Cara, terrível, né? Então, 5 horas de estrada para quem está indo. Caso o gramado do El Teniente permaneça sem condições ideais, a partida entre Palestino e Flamengo no dia 7 de maio pode mudar para outro local, como o estádio Francisco Santos Rumoroso em Coquimbo, tá? Então, é uma possibilidade, não tem o que fazer. Bem, vamos lá. A reunião entre Flamengo e o prefeito Eduardo Paes possibilitou transferir o potencial construtivo da sede da Gávea para reduzir os custos do terreno do gasômetro, que pertence ao Fundo Imobiliário Porto Maravilha. A transferência do direito de construir o TDC permite usar o potencial construtivo em outro lugar, tá? Em outro local. Em entrevista aí ao Globo Esporte, o deputado federal Pedro Paulo, ele até combinou também, queria falar comigo, mas aí aconteceu o negócio da minha avó e acabou que a gente não conseguiu fazer a entrevista com ele. Ele explicou a situação para a construção do estádio do Flamengo. Abre aspas. O Flamengo quer pegar o potencial construtivo do terreno da Gávea ou de parte, mais o potencial construtivo que pode ser reduzido no terreno do gasômetro, e isso se transformar num direito de construir para o fundo. A gente pega determinadas áreas da cidade e transfere esse direito para o fundo. E aí o fundo pode usar a qualquer momento. Isso vira um ativo e o fundo pode utilizar esse direito construtivo, vender no mercado imobiliário, tá? Então isso facilita a compra do terreno, ajuda o fundo e aí o Flamengo se ajuda também a construir o seu estádio. Aquela região do gasômetro é a área mais valorizada do perímetro do que a gente chama Porto Maravilha. Ali você pode construir prédios de 40, 50 andares. Por poder construir prédios desse tamanho, é um metro quadrado caro, porque o potencial de geração de receita, de lucro dele é muito grande. Então, a ideia seria pegar esse potencial que você consegue precificar um valor de metro quadrado, né, e aí utilizar naquele local. Eu acho, né, continua, que o ponto de virada é o seguinte: você estava vendo o Flamengo discutindo muito o valor do metro quadrado com a Caixa, né?
é de R$ 2.500, é de R$ 2.000, é de R$ 1.200. E quando a prefeitura entra, ela entra com uma força enorme para que isso possa ser feito com um custo muito menor e com um ganho também para a cidade, porque a gente tem que olhar, segundo o Pedro Paulo ainda, a gente tem um olhar estratégico em relação ao estádio. Pode ser âncora de um projeto de recuperação urbana daquele entorno, tá? Pedro Paulo continua, a gente não viu o projeto no papel, foi uma conversa. O que se combinou é que a partir desse encontro a gente vai fazer agora reuniões técnicas entre o time do Flamengo junto com a prefeitura. E a partir desse entendimento, mandar para a Câmara Municipal um projeto de lei com esse objetivo de transferir o potencial construtivo. Acho que ficou esse dever de casa para nós iniciar as reuniões de trabalhos técnicos, né? De acordo aí também com fontes ligadas ao Flamengo que eu conversei, o Flamengo já teve aí, a gente já falou isso esses dias, um feedback positivo com relação aí a Caixa sentar para conversar sobre a venda e devemos ter reuniões aí nos próximos dias. Olha, o jornalista Vene Casagrande trouxe detalhes sobre o novo contrato do Flamengo com a Adidas, que será votado aí pelo Conselho Deliberativo no dia 29 de abril. O contrato é válido de 1/1 de 2024, retroativo até 31/12 de 2029, ou seja, 6 anos, tá? Então pega um ano retroativo. O retainer, né, taxa que se paga pela exclusividade, passa a ser de 13 milhões de reais, pagos em 2 parcelas, em 10 de janeiro e 10 de março. A garantia mínima, né, o valor mínimo fixo para o Flamengo por ano, passa para 44 milhões, pagos em parcelas em 10 de fevereiro, 10 de maio e 10 de agosto. O Flamengo terá um valor mínimo para ações de marketing de 2 milhões. Além disso, o futebol feminino também terá bonificação por desempenho nas competições. Por exemplo, na Libertadores Feminina, o Flamengo recebe uma premiação, né, um valor aumentado da Adidas para todas as fases da competição. E em caso de título, ganha mais 500 mil reais. Em outras competições, também recebe prêmios da Adidas, mas só em caso de título, tá? Então, envolve futebol feminino também. No futebol masculino, as premiações são de 5,5 milhões por título do Brasileirão, 4 milhões por título da Libertadores, né, além de premiações por cada fase. Então guarda isso, hein, nação? Guarda isso, porque quando o Flamengo for conquistar título aí, se Deus quiser, o Flamengo tem mais aí valores a receber. E ontem à noite, entrevista no podcast Mundo GV do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e ele comentou sobre muita coisa, sobre a situação do gramado Serra Dourada, acusações do presidente do Atlético Goianiense. Ele respondeu, quem levou o jogo foi o Atlético Goianiense. Existe uma vistoria técnica e a CBF entendeu que poderia tranquilamente ter jogo naquele gramado. Absurdo, absurdo. Se você for buscar os lances do jogo, a nota do Atlético Goianiense não tem nenhum ponto que seja plausível. Logo no começo do jogo você vê o pé na cara do Ayrton. Aconteceu com o Arão em uma competição internacional e foi expulso com 5 minutos. E não aconteceu absolutamente nada no jogo contra o Atlético Goianiense. Não deram nada. O lance do Bruno Henrique teve o contato e muito. Rasgou a boca dele. É verdade. São acusações muito sérias em que ele diz de maneira em que deve provar. Mas é um problema dele com a CBF. A gente vai ficar bastante atento se isso não vai prejudicar o Flamengo em relação de ser pressionado, em ter benefício no jogo. O Flamengo não foi beneficiado, foi um jogo estranho. Eu entendo, mas não concordo com o repúdio do presidente do Atlético Goianiense. Inclusive, torcedores do Fluminense, o Carlos Daniel, que é o influenciador do Fluminense, até pediu desculpa e falou que realmente foi pênalti no Bruno Henrique. Voltou atrás nas coisas que falaram, então muitos torcedores voltando atrás nas coisas que falaram, né? Ele também voltou atrás no que falou. Então a gente vê a opinião pública, inclusive o PC Oliveira já deixou claro que não houve nada, que os lances foram normais. O Marcos Braz elegeu o Rafinha como a contratação mais difícil que o Flamengo já teve, pelo menos no comando dele.
Eu achava que poderia perder a contratação do Rafinha em 2019. Ele estava no Bayern de Munique, ainda faltavam 6 meses de contrato, mas eu acreditava que poderia tirar ele em janeiro. Eu tinha que segurar até a próxima janela e as propostas para o Rafinha não paravam de chegar. A última era o Ribéry querendo levar ele para a Arábia Saudita. Aí eu falei, fudeu, né? Complicado. Eu fui segurando com ele e os agentes. O Rafinha foi um cara muito legal e deu certo a contratação. Depois que está aqui é fácil, mas ele tinha 14 anos de Alemanha. É uma decisão de vida, né? O Marcos Braz falando. Ele ainda fala o seguinte, algumas contratações que a gente fez, sempre deixamos claro para o jogador que se não desse certo alguma coisa, né, amor, um projeto de retorno, tranquilo, para que possa fazer ele vir com mais facilidade. Tanto que o Rafinha tinha uma multa milionária para a América do Sul e não tinha multa para voltar para a Europa, né? Então ficou mais fácil e ele foi embora. Foi assim que ele foi embora, né? O vice-presidente de futebol afirmou que foi amor à primeira vista com Jorge Jesus. Proposta mesmo, abre aspas, em que se pegou o avião e foi lá, foi o Flamengo que fez. Ele passou uma semana aqui, Rio de Janeiro, viu o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense por conta própria. Eu sou português, tenho nacionalidade dupla, né? Sempre acompanhei o futebol português e eu conhecia o Jorge Jesus. Eu falei com o Bruno Spindel, que também gostava da ideia de se trazer um técnico estrangeiro, e fomos encontrar o Jorge Jesus em Portugal. O Marcos Braz contando desse episódio da vinda do Jorge Jesus. Quando eu falei com o Jesus, né, acho que foi amor à primeira vista. Ele disse, sabe o que está a falar sobre treinar um time brasileiro? Aí o Braz comentou aí sobre a saída também do Jorge Jesus para o Benfica e revelou que ambos choraram na despedida. Além disso, o dirigente afirmou que não houve promessa por parte do mister de voltar ao Flamengo. Tá? Então, saiu muito por aí que tinha isso, mas ele disse que não. Ele achou que deveria voltar para Portugal, era o grande sonho dele voltar a treinar o Benfica. Ele me falou várias vezes, não sei se foi bom ou ruim para ele. Para a gente foi muito ruim, porque ele faz isso faltando 20 dias para começar o Campeonato Brasileiro. Campeonato que a gente acabou ganhando ainda, né? Ele conseguiu fazer um grupo vencedor. Ele não prometeu voltar ao Flamengo. Pela parte financeira, você não consegue trazer ele nem um minuto para treinar o Flamengo. Ele, quando estava no Fenerbahçe também, o que ele falou para mim foi, em um churrasco que fizemos para ele de despedida, que vai voltar a treinar o Flamengo. Isso ele falou, em um tom de carinho e sem promessa, que vai voltar a treinar o Flamengo. A conversa mais dura foi quando ele oficialmente falou que ia voltar para Portugal. Fomos almoçar, eu e ele começou a falar. E aí eu disse, Jorge, não precisa me dar explicações. A gente está conversando aqui, campeão brasileiro, da Libertadores, da Recopa. Deu certo, o projeto deu certo. Ele chorou, eu chorei. O Ayrton Lucas, lateral esquerdo do Flamengo, tem se destacado e sua performance não passa despercebida na Europa. O Porto, clube português, está atento ao jogador, considerando fazer uma proposta se conseguir vender o Wendel, seu atual lateral, né, que despertou interesse do Manchester United. A situação indica uma movimentação interessante no mercado, com a janela de transferências se aproximando. O contrato de Ayrton Lucas com o Flamengo se estende até dezembro de 2027 e tem uma cláusula, né, uma multa rescisória de 30 milhões de euros, algo em torno de 163 milhões de reais. Ainda assim, o Flamengo está ciente de que propostas nesse valor são improváveis para um lateral, né? Mas também não tem que vender, já me falaram da própria diretoria que não querem vender jogador do atual elenco que seja selecionável, né? É provável que seja algo em torno de 10 a 20 milhões de euros se chegar, algo considerado mais realista, né? Para jogadores da posição do Ayrton. A aproximação da Copa América em julho traz um dilema para o Flamengo,
que prefere manter o jogador durante a competição. Isso se deve em parte também à possível convocação do Matias Vinha, outro lateral do time, pela seleção uruguaia, e que o próprio Ayrton Lucas vai valorizar também, né? A venda do Ayrton Lucas nesse momento deixaria o clube em uma situação delicada quando a gente não tem tantos substitutos assim na lateral, principalmente com convocações, né? Já não tem, né? O Carlos Leite, agente do Ayrton, esteve recentemente na Europa, onde sua presença alimentou especulações sobre possíveis ofertas pelo jogador. Isso aí reforça a possibilidade de que há um interesse concreto e crescente dos clubes europeus no lateral esquerdo. As movimentações do agente são observadas de perto pelo Flamengo e a gente também está de olho aí, porque a gente sabe que, né, o Carlos Leite gosta de fazer negócios aí, já foi com o João Gomes, né, é um agente aí bem movimentado, né? Historicamente, o Ayrton Lucas já foi alvo aí de sondagens por parte de clubes da Liga, das ligas europeias, como Premier League, La Liga e Série A italiana. No início de 2023, a gente sabe que teve um clube também da Arábia Saudita apresentando uma oferta de 20 milhões de euros pelo jogador, aproximadamente 107 milhões de reais. E apesar de ter saído essa publicação no portal AS da Espanha, não houve confirmação e o Flamengo também não teria aceito. Então, o Flamengo teria manteve o jogador mesmo com a possibilidade de 20 milhões de euros, né? Então, não sabemos se com uma possível nova oferta alta como essa, o Flamengo venderia o Ayrton Lucas. O que nos passaram é que o Flamengo quer segurar os jogadores selecionáveis e não importa a proposta, o que o Flamengo pode negociar é uma joia. Isso foi o que nos passaram.